Hoje em dia, continua fazendo o seu papel na prevenção à Covid-19 com as orientações do professor Dr. Antônio Spreusser em mais um plantão ao vivo, Ticiane. Bom dia, doutor Spreusser. Que prazer ter você aqui novamente. Tudo bom? Bom dia, Ticiane. Bom dia, César Filho. Bom dia, telespectadores do Hoje em Dia. É um prazer estar com vocês. Prazer é nosso. Olha, eu como mãe também tenho várias perguntas para você, até porque a Rafa também vai voltar às aulas, né, agora nesse mês. E eu quero saber se você de casa tiver alguma pergunta sobre o coronavírus, envie para a gente pelas redes sociais usando a hashtag Hoje em Dia. Vamos ver então qual a primeira pergunta do público. Olá, doutor. Eu sou Eliana de Cruzeiro e gostaria de saber se o protetor facial é mesmo seguro contra o coronavírus. Obrigada. E aí, doutor, é seguro? A Eliana está perguntando. Então, Eliana, esse protetor facial chamado Face Shield, foi feito um trabalho monstruoso no Japão, onde todo mundo usava esse Face Shield. E o que se observou é que ele não protege contra a Covid-19. Por quê? Esse protetor facial, ele tem umas aberturas laterais. Então, por exemplo, os profissionais de saúde que vão entubar um paciente, os dentistas, né, que vão tratar da boca dos pacientes, vejam que tem uma abertura lateral ali, ó. E essa abertura lateral, o vírus pode entrar, ou ao paciente que esteja doente, quando vai espirrar, vai tossir, o vírus pode sair também. E aqui é uma outra animação mostrando claramente que na parte da frente dele, ele protege bem, mas na parte de baixo e dos lados é muito perigoso. Por isso que a Organização Mundial de Saúde preconiza que todos que usarem o Face Shield usem a máscara. O médico, dentista, enfermeiros que trabalham com pacientes podem reparar que eles usam a máscara e depois por cima o Face Shield. O Face Shield sozinho, aberto, somente em lugares abertos, bem ventilados. Essa é a orientação. Muitos profissionais de saúde, doutor Spreusser, utilizam essa proteção, utilizam a máscara e também o óculos, né? Quer dizer, fica totalmente seguro para não correr nenhum tipo de risco. Nós temos mais uma dúvida e vamos a ela. Bom dia, meu nome é Maria de Lourdes, eu sou de São Paulo, capital. O uso do remédio para baixar o colesterol diminui a chance de você pegar o coronavírus ou somente reduz a gravidade da doença? Olha aí, eu nunca tinha ouvido essa dúvida, doutor Spreusser. A Maria de Lourdes pergunta aqui da capital paulista se esse remédio para baixar e controlar o colesterol que muitas pessoas tomam, se ajuda realmente também na defesa para a Covid-19. Então, esses remédios são chamados de estatinas. Tem a rosuvastatina, simvastatina, vários nomes farmacológicos. Mas o que a gente sabe é que esse remédio, como que ele funciona, né? Basicamente, ele não deixa a gordura grudar no vaso sanguíneo. Ele não deixa o colesterol grudar no vaso sanguíneo. Então, funciona como uma proteção da gordura. É como se tivesse um guarda-chuva aberto, protegendo a gordura para não grudar no vaso. Só que a gente aprendeu que, além desse efeito benéfico que a estatina tem, de não deixar a gordura grudar, ele é um potente anti-inflamatório. Ele tira inflamação também de determinados vasos sanguíneos e não deixa aquela substância AC2, a enzima conversora da angiotensina, que é onde o vírus gruda, né, entrar no corpo. Então as pessoas que tomam esse remédio têm uma proteção de 30% para doença grave e evita até internação em UTI. Mas você que não está tomando estatina não vai começar a tomar estatina, porque tem também efeitos colaterais. Então, tudo isso tem um médico que pode te orientar. Ótimo. Agora tem mais uma pergunta para você, doutor. Doutor, a minha dúvida é com relação à utilização do ar-condicionado. Eu tenho visto que muitas empresas, lojas, estabelecimentos em geral têm utilizado as janelas abertas. Mas agora, com essa alta temperatura, será possível usar o ar-condicionado? Muito obrigada. Ótima pergunta, doutor. E aí? É, muito boa pergunta. Sabe que teve um estudo na China, aliás, por isso que ela fez essa pergunta, muito interessante, que 10 membros num restaurante se contaminaram
Esses 10 pertenciam a 3 famílias na China, num restaurante. E o ar-condicionado é que foi o vilão da história. Então, o que acontece? O ar-condicionado ele não é vilão de história nenhuma. Desde que você use o climatizador, ventilador e ar-condicionado com as janelas abertas ou com frestas na janela, isso não tem problema. E a gente não pode esquecer que o ar-condicionado moderno tem filtros também que ajudam a filtrar bem o ar e renovar o ar. Mas lembra o que a gente está falando, usou ar-condicionado, deixe mais frestas abertas e janelas abertas. Perfeito, doutor Sproisser. Nós temos mais uma dúvida e vamos a ela. Bom dia, doutor. Eu me chamo Iana e eu gostaria de saber se grávidas assintomáticas, elas podem apresentar algum tipo de problema durante a gravidez ou apenas aquelas que já tinham sintomas é que vão ter algum problema? Olha, a Iana deixou uma pergunta aqui muito interessante, porque uma mulher grávida que contraiu o coronavírus, mas é assintomática, ela não vai ter complicação na gravidez? Apenas as que apresentarem sintomas, doutor Sproisser, ou todas elas correm o mesmo risco? Excelente pergunta, Daiana. O que acontece é que toda mulher grávida, por problemas de anatomia, né? O abdômen fica mais globoso, o pulmão fica mais comprimido, tem a parte de anticorpos. Toda mulher grávida ela tem uma série de complicações. Agora lembra, a mulher com Covid-19, mesmo assintomática, mas se ela tiver algum fator de risco, como pressão alta, doença no coração, problema de bronquite, diabetes, hipertensão, ela tem que se cuidar o dobro. Mas esse se cuidar o dobro não significa não ir ao médico. Hoje saiu uma reportagem numa mídia dizendo que quase metade das mulheres grávidas não procuram e não procuraram o pré-natal presencial. Não foram fazer ultrassom. Então tomem muito cuidado. Você que está grávida, lembra, tem que fazer ultrassom no primeiro trimestre, tem que fazer ultrassom morfológico no segundo trimestre e tem que fazer o crescimento fetal no terceiro trimestre. Fora as vacinas, fora os exames. Então faça o pré-natal, faça o acompanhamento, mesmo que você estiver ótima. Essa é a sugestão. Agora tem mais uma dúvida, doutor. Oi, bom dia, doutor. Tudo bem? Meu nome é Renata e eu tenho uma pergunta. Eu tive contato com uma pessoa que testou positivo, mas me falaram que ela só começa a transmitir o vírus um dia antes de apresentar os primeiros sintomas. Isso é verdade? E no caso de uma pessoa sintomática, como isso funciona? Com a pessoa sintomática fica difícil de saber, né, doutor? Porque a não ser que a pessoa tenha o teste realmente que ela está positivo para a Covid-19. Agora, com relação à pessoa que testou positivo, tem essa história de que um dia antes é que começa a transmitir o vírus? Então, na verdade, César Filho, o que acontece é que tem um período chamado período de incubação da doença, que ele vai de 5 até 14 dias. Então, muitas vezes as pessoas que são assintomáticas são as piores pessoas que tem no mundo hoje, porque está passando para todo mundo e não sabe, né? Como bem você falou. Agora, assintomáticas, comecei a ter febre, mal-estar, ela já deve ter passado o vírus de 5 dias atrás já. Ela já começou a passar 3 a 5 dias antes. Então, qual é a importância da gente saber disso? É que você que começou a ter sintoma agora, é bom avisar os amigos, familiares, agora que está flexibilizando mais, né? Você começa a ver mais pessoas e a importância mora aí, é você comunicar às pessoas que você testou positivo. Então aí a gente consegue fazer uma varredura epidemiológica, saber quem que pode ter pego ou não, mesmo assintomaticamente. Mais uma dúvida para você, doutor. Vamos lá. Bom dia a todos. Eu me chamo Daniela e sou de Curitiba. Doutor, é verdade que o vírus está sofrendo mutações e isso está deixando a doença mais forte? Ai, doutor, é verdade essa pergunta da Daniela? Então, não é que deixa a doença mais forte, né? Mas, por exemplo, como a gente está assistindo a alguns casos raros de reinfecção, os cientistas estão pesquisando a possibilidade de mutação do vírus. E realmente já acharam algumas mutações. Tanto é que existe uma mutação chamada D614G, que foi comprovada que começou nos seres humanos. Então agora os cientistas estão preocupados em descobrir novas mutações. Mas não é para a população ficar em pânico nem ter medo de nada.
é só manter distanciamento, usar máscara, fazer tudo direitinho enquanto a nossa vacina não chega, né? Ô, doutor, se você fez o teste, você já teve, está com IgG, super com IgG em alta, você pode se reinfectar? Não, é muito raro. A maioria das pessoas que têm IgG positivo, elas não vão se reinfectar no momento porque tem anticorpos circulantes contra o vírus. E os casos de mutação, eles, graças a Deus, eles são raros. Eles existem, mas são muito raros. Então você está protegida, viu, Ticiane? Obrigada, doutor. Nós temos mais uma dúvida do público do Hoje em Dia para o doutor Sprócia. Vamos a ela. Olá, doutor. Eu sou Yasmin, estou aqui em Portugal e eu quero saber se a vacina tríplice viral pode mesmo ajudar a gente a criar imunidade contra o coronavírus. Obrigada. Muito obrigado pela audiência através da Record Internacional. É uma pergunta que vem de Portugal e eu complemento ainda, doutor. Nós falamos aqui da Sabin, né, da vacinação para a poliomielite, que começou a campanha. Todo tipo de vacina, ela ajuda na imunidade contra todas as doenças, é isso? E especificamente essa tríplice, ela contribui também positivamente para que a pessoa fique mais protegida com relação ao coronavírus? Então, bem lembrado, César Filho, as vacinas com vírus atenuados, como a BCG contra a tuberculose, a poliomielite e a tríplice, que é contra o sarampo, rubéola e cachumba, são vacinas que dão imunidade contra outras viroses também. Então, foi comprovado que países que mantiveram a vacinação em dia, porque tem países que não dão vacina porque a doença já foi extinta há muito tempo. Então, eles não dão vacina mais tríplice, por exemplo, mas lá a doença foi pior, como, por exemplo, Itália e Espanha. Então, existem vários trabalhos, inclusive aqui no Brasil, na Universidade Federal de Santa Catarina, com 400 profissionais de saúde, dando a tríplice e mostrando que melhora a imunidade, como a BCG também, bem lembrado, contra a tuberculose. Então, dando essas vacinas com vírus atenuado, melhora a imunidade geral. É o que a gente espera e é o que tem sido observado, César. Portanto, tome todas as vacinas, cumpra rigorosamente esse protocolo, até porque as vacinações aqui no país são gratuitas e você ficará muito mais protegido, você, seus filhos e sua família. Nós temos mais uma dúvida, vamos a ela. Olá, doutor, bom dia, tudo bem? Graciela de São Paulo. Doutor, tenho uma dúvida. É possível um paciente com Covid desenvolver anticorpos que ataquem o próprio sistema imunológico? O senhor explica pra gente, por favor? Obrigada. A Graciela deixou uma pergunta aqui, doutor, que ela é bastante complexa, porque assim, uma pessoa que contraiu a Covid-19, ela pode fabricar anticorpos que sejam prejudicial a ela própria com relação à imunidade? Então, César Filho, agora esse trabalho foi publicado no Science, muito importante para todos nós que lidamos na área de doente grave. Por quê? A gente não tinha explicação porque alguns doentes vão muito bem na UTI, saem na UTI 3 a 5 dias e outros chegam na UTI, vão muito mal e morrem. Uma das explicações pode ser essa. O nosso organismo produz anticorpos contra o vírus, só que esses anticorpos lesam o nosso sistema imunológico. Esses anticorpos são chamados autoanticorpos malignos, porque eles acabam destruindo o nosso interferon. E o nosso interferon é uma proteína que fala assim, oi, tudo bem, eu estou sendo atacado. Então os anticorpos vão lá e matam o vírus. Quando você não tem esse hello do interferon, o paciente pode passar muito mal. A má notícia é que os homens são 94% dos casos, porque parece que o cromossomo X seja responsável por isso. Como as mulheres têm 2X, elas estão mais protegidas, porque se falha um, tem o outro, né? Não é o nosso caso. Doutor Spreuser, você como sempre dando uma aula aqui, muito obrigada mais uma vez por sua participação, viu? Obrigado, viu? Fiquem com Deus aí, um abração, César, Ticiane, um beijo em todos vocês. Obrigado. Beijo enorme.